Próximo número, 8. 8. Número 8. Não concordo com... Falar que o futebol feminino não cabe, né? Mais, né? Eu acho que principalmente falar que mulher não pode jogar futebol. Acho que principalmente falar que mulher não pode comandar equipe nenhuma. Sabe o que eu acho? Que hoje em dia o discurso mudou. Foi do não pode para o não é tão bom quanto. É, também. Você não acha que teve Exatamente. essa mudancinha? Teve uma Porque poder mudança. não tem mais nada que impeça. Não tem É, mais como falar que não pode. Agora, o comparativo é sempre um é comparativo. inevitável. O comparativo é inevitável porque a gente parece que sempre tem que provar, né? Hoje nem tanto, mas antigamente, vamos dizer, 2 anos atrás, a gente tinha que provar alguma coisa. Provar que você, por exemplo, se fosse um processo seletivo, se você estivesse fazendo um processo seletivo com um homem, ele Você tinha poderia que dar falar alguma coisa. cambalhota e pirueta pra mostrar que você Para falar, merece. eu tenho que falar o porquê que aquele treino tem que ser assim e não ser de outro jeito. E o rapaz, o homem falando é diferente. Então, a gente sabe que ainda tem muitos clubes que pensam nessa forma, mas eu acho que isso vem cada vez maior, porque eu acho que independente de ser homem ou mulher, se ele é capacitado, ele tem um espaço, ele vai ali e vai trabalhar. Eu acho que o que eu vejo é que precisa ter mais mulheres estar no futebol masculino também. Também é um ambiente que a gente tem que conquistar cada Marcar vez um mais. território ali, Mas eu né? vejo que poucas mulheres trabalham, e principalmente comissão, mas eu vejo que não só o futebol feminino, mas o masculino, a gente tem que ter mais mulheres. Cada vez mais mulheres em comissão, sim. Que eu vejo que é pouco e eu vejo que a gente vai sim crescer e vamos ganhar esse espaço também. Geralmente tem esse grupinho que é onde um vai, leva, né, a panelinha lá e é difícil É entrar. difícil. É muito difícil. Você já teve essa resistência em algum lugar para Não, entrar? não. É um mercado, a gente sabe que o futebol é um mercado difícil. Tem muitas pessoas que são capacitadas, que vêm se capacitando. A gente sabe que é um mercado muito enxuto, principalmente em muitas questões, mas tem sim, tem essa questão de quando você for, você vai levar, porque querendo ou não, o futebol você precisa de pessoas de confiança. Então, eu acho que é importante a gente dizer que tem mercado sim, só que a gente vê muitas pessoas que trabalham com base e quer trabalhar no profissional, mas não quer ter o processo, né? Principalmente a longo prazo. Então a gente vê que isso vem evoluindo bastante, mas tem sim, tem umas panelinhas. Próximo número, 10. 10. Ainda vou. Tenho grandes coisas. Ainda vou. Vamos lá. Por muito tempo tive uma questão de não querer sair do Brasil, né? Por muito tempo. Mas porque eu queria ficar no Brasil, lógico, próximo da família e tudo mais, né? Mas eu acho que eu quero sim ter uma oportunidade internacional, que eu acho que cada vez, eu acho que é uma coisa importante. Já vem muita gente falando já que já era para você ter ido, mas eu acho que isso eu tô trabalhando para ser um momento certo. Eu acho que chega um momento que a gente sabe que é importante pra gente, eu acho que é um ambiente, principalmente trabalho de futebol, o quanto isso é importante. E eu venho sim trabalhando para isso. Não tinha pensado nisso antes, acho que eu evitei isso por muitos anos, mas eu acho que vai chegar um momento que eu acho que é importante para nossa carreira. Mas por conta de ideologia, dos sonhos de valorizar o que é do Brasil, você se prendeu mais aqui ou porque a proposta certa não tinha chegado ainda? Não, não falo nem em proposta. Eu recebi grandes propostas, mas eu acho que é porque eu acho que o Brasil é muito rico para que a gente saia. Eu acho que se for um ambiente que eu saia, é mais para conhecer o outro norte. Eu converso com muitos treinadores e também tem muitos amigos lá fora, então eles já trazem esses ambientes, a gente troca bastante treinos, troca bastante metodologia e tudo mais. Mas isso me torna bem frequente com eles. Mas a gente tem que pensar também que nós, como treinadores, também é importante em algum momento da carreira. Então, eu acho que não é o momento, mas a gente tem que pensar assim. Acho que é um momento que a gente pensa porque nos faz crescer. Tem muitos jogadores que saem aqui do Brasil para ter uma oportunidade, não tem oportunidade no Brasil, mas que jogam lá fora e também tem sucesso. Eu acho que o Brasil vem crescendo bastante, então por isso que a gente não quer sair do Brasil. Claro, os clubes vêm crescendo, a gente vem desenvolvendo, mas eu vejo que em algum momento a gente pensa assim.
Vamos lá, faltam 5 e o 6. 5. 5. Nova geração de jogadoras. Olha, vem uma geração muito promissora, viu? Você que tá mais aí na base, conhece as meninas, você sente que elas estão com um pensamento mais profissional do que aquela. Antigamente, eu imagino que elas Uhum. chegavam mais retraídas, Sim. né? Mas, ai, será que vai dar certo e tal? Hoje as meninas chegam com confiança? Hoje sim. Hoje tem um preparo muito maior, principalmente falando de categoria de base, não só pela qualificação que ela já tem desde a sua formação, né? Falando de alguns clubes já tem desde o sub-12, o quanto desde o 12 ela já tem toda a formação de psicóloga, todo o equipamento nutricionista, então elas já chegam mais profissionais dentro e Competitivas. competitivas dentro da sua formação. Então eu vejo muitas atletas mesmo promissoras e a gente traz até algumas atletas, né? A gente fala da Aline Gomes, né? Tão jovem, já foi para uma Copa do Mundo. E às vezes não vai nem entender tão bem o quanto aquele momento foi mágico. Sim. Então, hoje está crescendo bastante. Foi vendida, então está nos Estados Unidos. O quanto é importante para ela crescer em ambientes e ter vivido esses ambientes aqui no Brasil. Então, não só ela, mas outras gerações que vêm desenvolvendo aqui no nosso país, de vários clubes que vêm se reformulando. A gente está tendo a Copinha, né? Recentemente, eu vi alguns jogos. O quanto o Sub-20 tem jogadoras super promissoras. Então, a gente vê talentos cada vez mais formados aqui no nosso país e o quanto essa nova geração vai ser importante para a renovação da nossa seleção, né? Mas você acha que esses talentos dessa nova geração fica no Brasil ou a tendência é realmente vendê-las? Eu acho que, primeiramente, elas ficam no Brasil. O mercado exterior cada vez mais vem olhando para nossas atletas. Já vinham se olhando há muito tempo, até mesmo pela todas as competições, eles têm os scouts que vêm aqui no país, principalmente até mesmo a Giovana, né, que estava no Botafogo, que foi para os Estados Unidos. Então, o fato dela ter saído, ela jogou no masculino a vida toda no Botafogo, né? O quanto ela ter saído, isso foi importante para que ela crescesse também, né? Então, tão jovem, né? Então, tem muitas jogadoras que vêm desenvolvendo, mas eu vejo que esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto da nossa seleção Ter a e até mesmo. opção de ficar ou ir. É o ir. Eu acho que tem duas opções. É isso. Bom, finalizamos com os 6, então. 6 na tela. Preconceitos. Já falamos um pouquinho sobre, mas não tem como negar que ele ainda existe. Exatamente. De uma forma velada? Muitas vezes de uma forma velada. E muitas vezes de uma forma explícita. Uhum. Mas ele existe. Tem alguma situação que te marcou em relação ao preconceito? Eu acho que algumas. Não só as que eu já contei, né, da minha carreira, lá no começo. Acho que algumas sim. Eu acho que em alguns momentos de jogos, principalmente nos primeiros jogos que eu fui treinadora, é algo que me marcou. Foi alguns estereótipos, tipo, alguns torcedores olhando, meio, ela que é treinadora, algumas coisas no começo, né? Aí ganhava os jogos, então tudo bem, né? Aí perdia também, tá tudo bem, mas assim, a gente via alguns certos comentários. E assim, lógico, você tá num ambiente, você tem que se comportar sobre ele. Então, a questão de roupa, as pessoas nunca falaram, mas eles olham pra gente diferente, eles olhavam pra gente diferente, só por ser mulher. Então é algo, até mesmo por eu ter sido muito jovem, né? Eles achavam até que eu era jogadora, né? Então era complicado. Mas preconceito eu não sofri tanto, eu sofri logo no começo. Logo depois eu não sofri muitos Você preconceitos acha que nesse você adotou uma sentido. postura que Eu também acho que foi. impedia isso? Eu acho que eu não comecei a não ligar, porque se você liga para qualquer tipo de comentário, você não trabalha. Eu acho que o ambiente do futebol ali é tão maçante, você convive com tantos torcedores, que se você ligar para os comentários que eles fazem, ou até mesmo são maldosos ou não, a gente não trabalha mais com futebol. Então, eu acho que alguns comentários você vão relevar e outros comentários você vai levar e vai deixar para lá. Eu acho que tem comentários que a gente não deveria nem perder nosso tempo, né? Agora, assédio você Principalmente. já sofreu no meio? Não, mas eu já tive algumas atletas que já. Isso me marcou. Eu falo para você que isso me marca porque
é algo que a gente se coloca naquele lugar, né? Então, já tive algumas atletas que sim, mas isso foi controlado, foi resolvido, mas é algo que a gente espera que esses escândalos não aconteçam, né? Já viu vários, né, que aconteceu, e a gente quer cada vez mais com que esses homens não atuem no futebol feminino por esses motivos. Inclusive, eu acho que é um dos medos até das mães de meninas permitirem a presença delas no ambiente do futebol, porque tem medo que um treinador faça alguma coisa, que sofra algum tipo de abuso, de assédio, que a gente sabe que não deveria, mas é mais comum do que a gente imagina acontecer com os meninos. E aí Uhum. com as meninas, então, Sim. Com os meninos a gente já vê algumas coisas. E até mesmo teve não só preconceito nesse sentido, mas a gente vê até mesmo, se eu não me engano, recentemente teve alguns escândalos, acho que no norte, se eu não me engano, de uma competição que não tinha condições precárias, não tinha comida, não tinha lugar para dormir, ainda sofreram assédios, né? Algumas coisas de algumas uhum, jogadoras, acho que é no norte, se eu não me engano. Então, a gente vê que ainda acontece na equipe profissional. Então, o quanto, para mim, não cabe mais homens estarem, independente de ser homem, ser mulher, porque a gente pode falar também de homens somente, porque mulheres também, às vezes, praticam sim, preconceito com elas mesmas, né? sim. Então, a gente tem que falar que isso também não cabe mais. Eu acho que é um ambiente que a gente tem que tornar ele seguro e essas pessoas têm que ser tiradas, tem que ser Punidas. punidas mesmo, tem que ser faladas mesmo, tem que ter voz, tem que denunciar mesmo, se tiver que acontecer. E a gente não ter medo de mostrar o nosso poder. Eu acho que a gente ficou muito tempo caladas, né? Em silêncio com situações e assuntos que a gente deveria falar. Que é principalmente preconceito, principalmente estereótipos de gênero. Por medo de ir contra um homem poderoso Exatamente. na, Com na medo. indústria. Se eu for contra o que está falando, o que está me propondo, será que eu vou ter uma chance dentro do Pois é. futebol? Eu já recebi histórias E a gente assustadoras. fala mesmo de vaga de emprego, né? Sim, Para poucas vagas, 30 vagas, 20 era de homem, ou 25 era de homem, 5 era de mulheres, mesmo vestibular até para estudar, e entre outras coisas. O quanto a gente mudou tudo isso, né? Mudou porque uhum, a gente colocou uma sementinha ali e sim. tivemos mulheres resistentes para poder mudar isso. Isso que nos torna cada vez mais fortes, né? É isso. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas eu queria agradecer mais uma vez pelo seu tempo, por compartilhar a sua experiência, que essa conversa inspire muitas meninas, que cheguem aí aos ouvidos das mães, que incentive as filhas a praticarem um esporte, futebol de preferência, né? E eu queria que você passasse seu recado, o microfone está aberto para você, passe suas redes sociais, seus projetos e tudo que você quiser. Você que manda. Então nós vamos ficar aqui. Ih, então, vamos lá. Não, Estão com não, mas pressa? eu queria agradecer primeiramente pelo convite, sempre bom estar aqui com você, a gente falar não só de futebol feminino, mas falar de mulheres inspiradoras, você é uma, Ai, então, muito obrigada. então a gente está aqui realmente para falar e abertamente um espaço que a gente não tinha voz antigamente para poder falar, não Uhum. só contar nossas histórias, mas também falar sobre o que a gente pensa, então eu acho que isso é extremamente importante, e dizer que futebol feminino, estamos aqui em todo lugar para a gente colocar essas meninas para praticar cada vez mais, né? E motivem sim, coloquem suas filhas, tá? Cada vez mais, não tenham medo disso. E a gente vem crescer nosso futebol. E a gente vai fazer uma excelente Copa do Mundo, viu, gente? Suas redes sociais, já que Minha rede social é Instagram, Jaquiane Correia, tudo junto. E Facebook, Jaquiane Correia. Então, adiciona lá que a gente pode conversar e qualquer dúvida, eu estou aí à disposição. você costuma postar projetos sociais para as meninas. Sim, coloco algumas Aí é coisas, legal para a LinkedIn galera saber. também. Isso é E aí bom. sempre eu recebo bastante pessoas de seletiva me perguntando, seletiva, ou às vezes me mandam vídeos e eu encaminho para algum clube. Eu sempre estou sempre ajudando algumas pessoas que me pedem, eu estou sempre aí.